Fala, meus queridos GM, meu príncipe, tudo bem? João já subiu aqui com a gente, como é que vocês estão? Belezura? Opa, super bem aqui, muito feliz de estar aqui. Boa, Bom dia. bom dia GM. Bom dia, pessoal. Fala, Rod. E aí, João? Como que vocês estão? Ótimo estar com vocês aqui hoje. Muito bom. Muito bom. Pode falar, João, vai lá. Obrigadíssimo pelo convite aí, feliz de falar um pouco sobre regulação, compartilhar um pouco da visão aqui também. Show de bola. Vamos deixar pinado aqui o Space, como sempre. Quem puder dar um retweet vai ajudar bastante. Deixa eu pegar aqui. Vamos ver se o Vitão vai ser mais rápido que eu. Já era, filho. Já colocou? Já, puto? Já. Colocou. Tamo junto, então. Então foi. Quem puder dar um retweet, o Space tá aí em cima. Hoje a gente tá recebendo o João, da Piquenique. Papo aí, cabeça de FI mais regulação. Quem quiser subir, como sempre, Gus já subiu, aliás, dá um dia pra ele daqui a pouco. Mas quem quiser, levanta o dedinho que a gente puxa, como sempre, papo aberto. E vamos aproveitar o tempo do João da melhor maneira, mas ao mesmo tempo que isso, não vamos fazer também de uma entrevista. Vamos bater um papo aí sobre o assunto. Quem tiver alguma experiência com DeFi, dúvida, opiniões, quiser subir, fica 100% à vontade, como sempre. Ô, João, queria te pedir para você começar falando um pouquinho sobre você mesmo, né? De onde você veio, seu background, quando que você veio para a Web3,
enfim, um panorama geral e até comentar um pouquinho sobre a Piquenique, o problema que vocês enxergaram no mercado e oportunidade e o que vocês estão fazendo voltado a DeFi lá. E a gente já dá o start aí. Animal. Cara, eu vim para DeFi relativamente há pouco tempo, assim, até para cripto. Eu vim no final de 2020. E a história é, tipo, meu background é dado e operação, estava trabalhando em empresa grande. Eventualmente, enchi o saco um pouco e estava tentando decidir o que eu ia fazer de próximos passos, para onde que eu ia botar minha carreira. Tirei um tempo de sabático, estava pensando em empreender em educação na época. Comecei a conversar com galera que estava empreendendo em educação, entender um pouco mais como é que estava o espaço que dava para fazer e parecia que tinha muita coisa legal que não tracionava e eu não via muito o que fazer diferente ali. E aí fui olhando outras coisas. E uma das coisas que eu acabei fazendo nesse meio tempo foi um curso de Solidity na Udemy. Isso foi no finalzinho de 2021. Fiz com o Pedro da Cobogo. E aí, tipo, e aí que caiu a ficha, assim, o que dava para fazer com cripto. E a coisa que ressoou muito para mim foi conseguir fazer infraestrutura com menor risco de contraparte, menor necessidade de confiança, assim. Então, você consegue criar um contrato que tem vida própria, aquele negócio sempre faz aquilo, e aí você basicamente simplifica todo o processo, porque você não precisa confiar em ninguém. Isso aí me pareceu super, super, super interessante. E na mesma época, a DeFi estava bem quente, assim, foi logo depois do DeFi Summer, então tinha muita coisa interessante acontecendo, muita coisa nova saindo. E aí eu fui gastando cada vez mais tempo com isso. Quando eu vi, eu estava, tipo, ficando o dia inteiro olhando coisas de DeFi, aprendendo como é que mexia nas coisas. E achei muito difícil de usar. Então, eu estava lá, tipo, com o dia inteiro para fazer o negócio, basicamente, e ainda assim achava difícil pra caramba. E sei lá, se eu não tivesse full time, eu acho que dificilmente eu conseguiria entrar em DeFi, sabe? Eu acho que só a complexidade operacional, as ferramentas novas, um monte de coisa, é muita coisinha nova amontoada junto, e acho que fazer sentido disso tudo de uma vez é bem complicado, ainda mais que o custo do erro pode ser bem grande, né? Então, é, logo depois, assim, acho que eu gosto de construir coisa, então, logo depois que eu fiz esse curso Solidity, eu já comecei a pensar no que dava para construir. E tinha um amigo meu, que é o Pedro Brandão, que é o co-founder do Picnic, que estava num momento mais ou menos parecido de vida, e a gente pegou um carnaval de 2021 para construir um protótipo. A ideia que a gente tinha na época era, tipo, cara, entrar em DeFi é um negócio que pode ser bem complexo, então vamos facilitar um pouco a vida de quem quer entrar e comprar um monte de token de uma vez, em vez do cara ter que fazer research, entender o que ele tem que comprar, a gente já dá um pacote e ele compra tudo de uma vez. Então, desde sempre foi um ângulo de como é que você pega esse processo de investir em DeFi, que apesar de ser uma classe de ativo super promissora e tem muita coisa interessante, mas a dificuldade operacional e a dificuldade de navegar esse ambiente é tão grande que afasta muita gente. Como é que a gente pega esse problema que afasta a galera de DeFi e minimiza isso para a gente trazer mais gente para esse mundo? Então, isso, fevereiro de 2021, a gente pegou o carnaval, montou um protótipo, ficamos iterando, estava muito cru em Web3 na época, então levamos muita porrada. Por sorte, conheci a Babi da Pods lá para março, abril, mandei um e-mail para ela, forcei a barra, ela foi ótima, ajudou demais, demais, demais a gente na nossa jornada, pessoa super chave. Fez várias intros super importantes, acho que ela conectou a gente com muita gente que deu feedback para a gente, então o produto evoluiu muito nessa história de conhecer a galera de Web3 e a gente foi iterando e a próxima versão foi um jeito de comprar um monte de ativo de yield em uma só transação, então em vez de ser só token, podia ser qualquer tipo de ativo de DeFi. A gente ficou muito bom nesse negócio de fazer transações complexas em DeFi e hoje a gente foi para um caminho um passo além, então a ideia, o picnicinvestimentos.com, que é o produto que a gente lançou 2 semanas atrás, qualquer pessoa consegue investir em DeFi, porque você basicamente precisa fazer um Pix, apertar alguns botões e tá tudo abstraído para você. A gente vai criar uma carteira usando o Web3 Alpha, a gente vai pagar o gás para você, a gente vai escolher, tipo, curar os ativos e te dizer quais são as opções, você só aperta o botão de yield, a gente junta tudo numa transação e manda,
você não precisa se preocupar com o chain. Então, vai tudo lindo, assim, o Pix está integrado. E aí é basicamente essa solução que a gente está trabalhando agora, que é como deixar qualquer pessoa investir em DeFi. Então, se uma pessoa quer investir em dólar, quer ter um yield alto e está disposta a ter um risco de mexer com a tecnologia nova, a gente quer que ela consiga fazer isso, pelo menos do ponto de vista operacional e de entender as opções que ela tem disponíveis para ela. Cara, acho que foi isso. Assim, se alguém tiver alguma pergunta, comentário, eu super feliz em explorar mais também. Show de bola. Alguém que já quer perguntar alguma coisa? Vitão quer puxar? Gus quer dar um GM? Quem já starta aqui o assunto. Eu vou pedir pro Gus dar um GM só pra ouvir a linda voz dele. E aí depois a gente já começa uma pergunta aqui. GM. Fala aí, Gus. Beleza, também tem algumas perguntas aí. Eu vou logo em seguida do Vitão, hein? Você quer ir, Vitão? Senão eu posso dar sequência aqui. Não, só ia dar um shout-out aqui, que ontem eu fiz a... Ixi, acho que eu não tô te ouvindo, Não? Vitão. A gente tá bugando aí você aí, hein? Acho que eu tô escutando o Vitão, viu, Rod? Mas eu vou sair e entrar de novo. Eu não tô te escutando, Vitão. Sair e entrar de novo. Ele falou que vai sair e vai voltar de novo. Boa. Enquanto isso, só então para ver se eu entendi o que o João falou, principalmente no fim, vocês então já estão utilizando bastante 4337, né, que é o Account Abstraction e outras soluções aí que melhoram o UX, já estão pensando e trabalhando nisso, né? Rod, o 4337 especificamente a gente não está usando, assim, a gente está usando as implementações que fazem a mesma coisa, mas não estão no padrão do 4337. Então boa. A gente está no processo de adaptar para o 4337, que aí acho que ganha alguns ganhos de ecossistema e tal, mas tudo que o 4337 faz, a gente está fazendo de um jeito um pouco mais simplificado, assim. Pelo menos do ponto de vista do usuário final, sabe? Show de bola. Nossa, nem sabia que tinha alguma outra, entre aspas, adaptação do 4337, que também melhorava o UX e tal. Legal. Na verdade, é um monte de pequenos hacks e soluções espertas para tirar toda a complexidade para o usuário, assim. Não é nada muito, sei lá, padrão ou qualquer coisa do tipo, sabe? Boa. Vitão, deixa eu ver se eu tô te ouvindo agora. Tá me ouvindo? Aí, foi. Aí, maravilha. Cara, o Twitter, ele é muito agoniante com isso, cara. Ele pode dar bug do nada. Eu tenho uma pergunta, mas eu vou salvar ela. O Gus vai primeiro. Deixa o Gus falar, senão ele esquece a pergunta, desculpa o problema. Show. Bom dia, João. A primeira pergunta, uma coisa que eu não entendi, tipo, no caso essa simplificação do DeFi, quem acaba ficando com a chave privada é o próprio usuário ou vocês que têm a posse disso? Cara, a gente está usando o Web3 Alpha, então a posse não fica com a gente. É uma solução relativamente complexa tecnicamente, então a chave fica numa blockchain da Torus, e quando o usuário faz login com o e-mail do Google dele, ou o e-mail dele, ele faz uma autenticação com essa blockchain e puxa a chave de volta. Acho que essa é pelo menos o jeito que eu entendo, assim, eu não tenho uma visão tão específica e tão técnica disso. Talvez o Puri é um cara que tem explicado melhor isso, se ele quiser subir aqui para dar uma visão um pouco mais complexa, detalhada, mas a custódia não fica com a gente, assim. Mas ela depende do e-mail do usuário ao mesmo tempo, então é um negócio um pouco misto, assim, não está completamente descentralizado, porque, sei lá, se o e-mail do cara está no Google, ele vai precisar daquele e-mail para pegar a chave dele, mas não está com a gente. E só, galera, bom dia aí. Fez sentido a resposta? Alguma coisa que ficou faltando? Bom dia. Boa, por isso subiu aqui. Se quiser complementar, pode ficar à Deixa eu vontade. complementar. Eu trabalho com o João no Piquenique, galera, e a gente deu uma aprofundada nesse assunto e o que o João falou é verdade total. Assim, a private key fica armazenada na blockchain da Torus. E aí, quando você faz o seu login, você consegue buscar essa chave privada e ela fica reconstruída dentro do seu dispositivo que você está usando naquele momento.
Então, somente você e a UI têm acesso à chave privada. Daí, na nossa configuração, depois de alguns logins, a gente sugere que você faça um multi-factor authentication para você quebrar essa chave em diversas partes. Aí você pode quebrar essa chave privada em 3 partes diferentes. E aí o Web3 Auth usa um algoritmo que chama até Shamir, o segredo de Shamir, para fazer a reconstrução dessa chave privada. E aí os 3 lugares que essas partes de chave privada ficam são basicamente a blockchain da Torus, que não vai ficar com a chave privada mais completa, mas só uma parte. A segunda parte fica no dispositivo que você criou sua conta, então no navegador ou no seu celular. E a terceira parte é uma frase, uma seed phrase que o Web3 Auth manda para o seu e-mail. Essa seed phrase não é a seed phrase da chave privada, é só um terço da chave privada. E aí, igual um multisig, quando você tem acesso a 2/3 da sua chave privada, você consegue recuperar ela. Então, tipo assim, respondendo a sua pergunta no final, é totalmente descentralizado do ponto de vista, o piquenique não fica com nada da custódia e só você tem acesso aos seus ativos. Boa. Não sei se respondeu a sua pergunta, Gus, mas espero que sim. Ontem eu fiz uma demo com o pessoal do Piquenique, inclusive eu recebi R$ 25. Depois eu vou usar esses R$ 25 para fazer um board de alguém aqui que ouve o café, mas tem que ser rápido, que aí manda DM e eu tenho que gostar da pessoa também. Não pode ser qualquer pessoa, não. Tem que ser alguém que acompanha bem o café. Então, é isso Ah, aí. então eu tô nessa aí, né? Já tô nessa aí. Você gosta de micas? Cara, você não tem conta no Brasil, você tem conta no Brasil? Nubank. Mando pra você, eu É mando. uma- Eu. é da minha mãe, tá? Tá, então, já faz um board dessa mãe, não tem problema. Combinado, Gus. Depois a gente Marketing conversa. multinível foi levado a outro nível aí, hein? Pois é, é o hack. Não, mas é uma ideia maneira mesmo. Vai passando, se cada um se comprometer e passando esses 25 para cada pessoa testar, onboardar, né? É maneiraço. Boa. Ou será que o Mas Gus vai passar pra frente, 25? Eis a questão. não sei, não sei. Fica na consciência dele e da mãe dele. Cheguei pesado agora, né? Então, vamos lá. Pô, o Eu queria melhor é entrar testar no. justamente. O melhor é justamente testar com os pais, né? Quem não tem contato com o Web3, dá os 25 lá e fala assim, ó, mexe com isso aqui e vê o que você acha. Você entende alguma coisa? Exato. E o Qual sentido dinheiro que você faz aqui deu, pra você? entendeu? É, É, acho que isso é aí tá o legal. teste de ouro. Vai lá, então, se você ia falar alguma É, coisa. e tem um yield legal, tem um yield em USDC, acho que de 9%, se estiver enganado, mas é bem legal. Cara, eu vou começar as perguntas sobre regulação aqui. Uma das perguntas é o próprio tema que o post da Piquenique lá sugeriu que o João ia falar, que é da União Europeia. Esses tempos a União Europeia ela aprovou um marco legal, né, em criptoativos. Eu tinha visto que muita gente de DeFi aplaudiu, né, falou, né, até que enfim um regulador entendeu as nossas necessidades, por assim dizer, e criou uma zona menos cinzenta, eu diria assim, né, para evolução do ecossistema como um todo de DeFi dentro de um campo justo, vamos dizer assim, um campo que as pessoas entendem com clareza o que está acontecendo. E me surpreendeu muito, pra falar a verdade, isso sair da União Europeia, na época que saiu assim as primeiras conversas e depois quando o pessoal falou que era realmente bom o texto, porque a União Europeia é vista geralmente como retrógrada ou como, né, ou que vem depois, ou enfim, o velho continente, né? Mas parece que está saindo muito mais na frente do que a maior parte dos players, né, que não estão entendendo muito bem como reagir com isso. Até, enfim, até Estados Unidos, Gary Gensler, que estuda sobre isso, que sabe sobre isso, parece que estão mais perdidos do que a União Europeia. E aí eu queria que você comentasse um pouco sobre o que você tem visto, você que, João, que é um cara que vive DeFi 24/7, como que isso tem, como que essa legislação você acha que vai afetar os outras legislações também? Enfim, comentar um pouco sobre isso. Boa. Aproveitei para ontem, eu fiquei boa parte do dia aí pesquisando sobre a Mica, entendendo exatamente o que entrou aí. E a minha percepção geral foi positiva também. Assim, acho que o principal que a regulação
tá pegando da Mica é SEX. Acho que parte da motivação acho que é proteger o euro, então tem um monte de restrição para stablecoin. Acho que eles vão diminuir muito o movimento de stablecoins na Europa. Acho que vai sobrar. Eu não sei se vocês sabem, mas tem tipo um stablecoin, já ouviram falar da Monerium, Euré, e acho que tem uma outra que é Euroé, que elas são e-money, e aí a consequência disso é que se der pau nela, o Banco Central Europeu cobre o prejuízo. Então é um negócio tipo, bizarramente regulado, que eu fui descobrir recentemente, assim. Então já tem umas stablecoins super avançadas na Europa. Acho que é o único lugar que eu já ouvi falar, por exemplo, que o Banco Central vai cobrir o problema com stablecoin, né? E dado isso, acho que o Mika dá um passo em cima disso. Ele cria duas categorias de stablecoin. Eu tenho uma fofoca que tipo o Tether vai para uma categoria que vai ser mais restritiva e acho que vai ser mais difícil de movimentar muita grana. Tem um cap de 200 milhões de dólares para ser movimentado diariamente. Parece que o volume de stablecoin hoje é 500 milhões, então já vai dar uma treta logo de cara. Acho que são 18 meses para implementar a regulação de stablecoin, acho que 12 meses para implementar a regulação de SEX. Então, acho que uma das coisas grandes que os caras estão querendo fazer é proteger o euro, tirar um pouco, esvaziar um pouco de poder da stablecoin, a não ser que seja um negócio, acho que mega alinhado lá com o Banco Central Europeu e etc. Acho que tem uma preocupação muito grande para evitar uma nova Terra-Luna. Acho que o motivo, ou pelo menos parte do motivo que parece embasar essa decisão de travar stablecoin, acho que é proteger consumidores e evitar esses casos absurdos. E tem umas proteções de pump and dump. Então, acho que alguns tipos de token que você compra, você tem direito de arrependimento. Então, você comprou o negócio até 40 dias depois, você pode devolver o negócio e pegar o dinheiro de volta. Tipo, se os caras mentirem no white paper, você pode pegar o dinheiro de volta até depois desses 40 dias. E os caras têm que entregar um ano depois de publicar o white paper. Tem umas coisas curiosas, assim, que eu não entendi tanto em detalhe, mas me pareceu. Acho que a motivação é boa de tentar proteger o consumidor, mas não ficou tão claro exatamente como que isso vai funcionar na prática, sabe? Mas, sei lá, algum comentário até agora? Eu tenho um monte de tópico aqui, eu posso ir falando. Como é que vocês preferem fazendo? Não, eu prefiro comentando também, porque eu acho isso interessante, que parece um pouco parece um pouco a legislação de consumidor, né? Isso que é engraçado. Não parece tanto uma legislação de investimento, né? Enfim, parece muito mais principalmente esse direito de arrependimento, ele é muito da base dele de e-commerce, né? Legislação de e-commerce isso daí, né? De você receber um produto em casa e não ser, né? Enfim, então os precedentes que parecem que o Mika traduzindo é Markets in Crypto Assets, é, ele tem, traduzindo não, né, o significado da sigla. E isso eu achei interessante, porque se você compara com leis de investimento, que aí tem um crivo até para lançamento de projetos de tokens, né? Eu acho que o regulador ele está entendendo que ele precisa proteger o consumidor de alguma forma, mas ao mesmo tempo ele não tem como impedir muitos lançamentos de token, ele não tem como regular muito a entrada de players vendendo coisas, mas ele tem como regular um pouco a compra, talvez, não sei. Mas eu acho que ele tá mais indo na dor do que nas definições, eu diria. Porque eu acho que ele entende a ignorância dele de todo mundo no mercado, na verdade, de entender as definições, né? O que é o quê, o que é, enfim, security, o que não é, o que tem que fazer demonstração de resultado, o que não tem, coisa do gênero. E eu acho que ele entra muito mais no aspecto de vão proteger o cara do varejo, porque o cara do varejo vai sofrer com Luna, vai sofrer com FTX, vai sofrer com esse tipo de acontecimento. E sobre stablecoin europeia, eu tenho começado a ver muito stablecoin do euro, eu tenho começado a ver muito stablecoin de euro em DeFi circulando por aí, né? Primeira vez que eu vi foi na Aave e eu fiquei muito surpreso. Eu falei assim, cara, que interessante, não é uma coisa que você via com muita frequência, né? E agora eu entendo por quê, porque eles têm um back ali do Banco Central, que é interessante, acho que é novo, né, pelo menos.
Eu nunca pensei nunca pensei nisso, de tá backend pra. Achei interessante isso, pelo menos. Mas pode continuar o jogo. Se quiser, se tiver mais coisa que você quiser falar sobre o Mika aí, fica à vontade. Eu também achei super interessante esse negócio do Banco Central Europeu ser backed, que não é uma coisa que acho que é tão. Tipo, já conversei com players de stablecoin, assim, sei lá, gente da Circle que não sabia disso, sabe? Acho que é um negócio bem peculiar, assim, que não saiu muito da bolha deles, não. Tem o Lutitz, parece que levantou a mão, se quiser mandar uma pergunta, fica à vontade. Ou comentar, sei lá. Bom dia, galera. Bom dia a todo mundo. Tô falando direto da faculdade. Aqui na UFSCar, ela é meio que uma floresta gigantesca com os prédios construídos dentro, sabe? E aí tem uns 4 macacos me olhando numa árvore agora. Mas tranquilo. Eu acho muito legal a ideia de trazer o DeFi para mais próximo do consumidor, né? Porque querendo ou não, o consumidor ele meio que ele opera o DeFi sem a parte do descentralizado, né? Quando você deixa seu dinheiro numa poupança, você compra um Tesouro Selic, qualquer tipo desses. Porque a pessoa que não usa cripto, ela não tem o poder da autocustódia, né? Então, você deixando o dinheiro num banco, qualquer coisa nesse sentido, você meio que colocando o seu ativo para ser negociado, com consentimento ou não, e a regulamentação vir para cripto, eu acho que é inevitável. Se alguém acha que a gente vai conseguir fugir dessa por muito tempo, sinto dizer que não vai acontecer, porque dinheiro é o sangue na piscina e o governo é com certeza o tubarão, sabe? Então é inevitável, uma hora ele vai vir, vão ter pontos positivos sim, vão ter pontos negativos também, mas eu queria perguntar para o João se ele acha que o desenvolvimento do DeFi pode ameaçar como os bancos trabalham hoje, né? Eu tive uma conversa essa semana com o Gustavo, ele é assessor do BTG Pactual, e é engraçado, né, que a gente tocou em vários assuntos na conversa, mas ele comentou principalmente que a galera que trabalha em banco não vê bem cripto, eles têm um preconceito realmente bem forte, e é uma coisa que eu fiquei me perguntando desde aquele dia, né? Pô, será que é só um preconceito ou será que também é um pouco de intimidação, né? Porque a partir do momento que acredito que quase todo mundo aqui deve usar cripto, e a atividade dentro de um banco deve diminuir bizarramente para quem usa cripto. Você tem o poder de autocustódia, se você quer investir, você pode fazer isso sem abrir mão do seu dinheiro, vantagem de liquidez, muitas coisas. E eu queria perguntar se você acha que isso pode ser uma ameaça para os bancos, principalmente com a regulamentação vindo, né? Porque quem regulariza não proíbe. E isso aí é meio que abrir as portas, mesmo que talvez assim, de fininho, uma frestinha, é falar, galera, pode fazer. Cara, uma das consequências, acho, de regulamentar, que acho que vale comentar também, é que parece que o apetite de banco em entrar em cripto agora aumentou bastante, assim. Isso é uma coisa que eu ouvi algumas vezes, assim, nos materiais que eu estava olhando. Então, acho que vai ter esse movimento dos bancos se adaptarem, acho que só porque talvez medo de perder market share ou qualquer coisa do tipo. Então, acho que as coisas vão se misturar um pouco, assim. Acho que os players bancários vão para esse caminho, inevitavelmente, mas ainda assim, acho que, e talvez até vale a pena fazer algumas distinções, mas acho que a grande coisa que DeFi entrega é um sistema financeiro com confiança minimizada. Então, você pega muita coisa que você precisava confiar em alguém, você precisava de ter todo um esforço operacional, gente auditando, é, e uma coisa que representa muito custo, e você leva tudo isso para código, que é muito barato. DeFi ainda é extremamente imaturo, então tem muito hack, é uma infra que é pouco confiável assim para rodar o sistema financeiro mundial inteiro de uma vez, né? Então acho que a gente está no momento de fazer muita coisa errada, experimentar muito, aprender como é que esse bicho funciona. Mas acho que uma vez que custo de computação na blockchain fica super barato, que eu acho que é inevitável, vai acontecer. Assim. Essa maluquice de pagar vários dólares para fazer uma transação, acho que isso, sei lá, espero que resolva nos próximos anos. E a gente tem essa infra extremamente robusta, acho que tudo vai tender a ser DeFi. E aí, o que vai ser CBDC, assim, e aí é a história, né? DeFi e CBDC não é DeFi, né? Mas acho que tudo vai ter essa infra, acho que vai ser tudo meio que com base em blockchain,
e a entender exatamente como é que uma CBDC, que vai rodar basicamente o mesmo tipo de contrato, o mesmo tipo de infraestrutura financeira, mas em vez de ser uma rede centralizada com o governo por baixo, como é que isso vai interagir com as redes centralizadas, que é uma coisa que eu pessoalmente estou muito animado e acho que vai ser um futuro próspero, assim, essa parte de realmente ter infra com base em Ethereum, com Bitcoin, com essas criptos. Mas Felipe e Gus, acho que o Gus levantou primeiro também, se quiserem falar. Mas posso voltar aqui também. João, eu tenho uma pergunta barra curiosidade, e aí vou falar, tipo, ano passado eu tive até uma sorte de participar de grande evento cripto internacional, né? Fui pelo menos em três aí. E uma coisa que eu fiquei bastante curioso foi saber que, tipo, no Brasil existem grandes projetos, tem muita gente possuindo coisa boa, só que eu nunca, participando de várias comunidades, estando junto com a galera, eu nunca tinha ouvido falar desses projetos no Brasil, né? Eu sempre escutei desses projetos a partir que eu encontrei essa galera dentro desses eventos internacionais, né? E aí, ano passado, eu encontrei com você, com o Puri, e foi a primeira vez que eu ouvi falar da piquenique, né? E aí eu tenho essa curiosidade, né? De tipo, desse movimento, mas primeiro fe- de- fazer o primeiro movimento internacional, ter esses contatos internacional antes de ter esse contato dentro até dentro da comunidade brasileira. Até entendo e o que eu tô falando aqui não é uma crítica, tá? É só uma observação que eu tive, assim. Por isso que eu tenho até essa curiosidade. Como é que você, como é que como é que você, pelo que você vai estar conversando com a galera, tipo, vê esse movimento primeiro de, tipo, pensar no, como é que eu posso falar? Nesse marketing mais, falar com os investidores de fora, antes até mesmo de ter alguma posição no Brasil ou ter algum movimento dentro do Brasil. Não sei se você entendeu minha pergunta ou meu raciocínio. Gus, acho que entendi, sim. Eu vou comentar aqui, e se ficar faltando um pedaço, você me avisa que eu complemento também. Mas acho que quando a gente levantou grana e a gente fez esse processo assim de estruturar o piquenique e decidir o que ia ser, a gente estava muito, muito focado em ser, sei lá, um protocolo de DeFi, acho que muito parecido com todo o resto. Então você precisava de MetaMask, ia ter toda essa barreira, e aí ia ser coisa para tipo, quem já está em Web3, né? E aí com esse tipo de premissa, acho que é automático que, tipo, meu mercado é o mundo inteiro, né? Então, acaba que você faz um produto internacional, acho que desde o dia zero, e aí o fator em comum vai ser a galera que é nativa de DeFi. E aí a gente nunca quebrou muito em geografia. E por acaso, quando a gente lançou o Piquenique, o que acabou tracionando foi a França, assim. Então, a maior quantidade de usuário que a gente teve foi a França e foi a comunidade que a gente mais se aproximou, principalmente ano passado. E aí, conforme o produto foi evoluindo e a gente viu essa oportunidade de sair dessa bolha de usuários de DeFi e potencialmente atingir um público bem maior, o Brasil tem uma infra de rampa animal, assim, acho que talvez seja a melhor infra de rampa de Fiat para DeFi do mundo, assim. A gente pesquisou um monte de país, sei lá, Indonésia, México, Singapura, e, cara, as nossas rampas e os projetos que estão montando coisa de esse tipo de infra aqui no Brasil é muito, muito forte. Então, acho que aqui a gente realmente vai conseguir testar muito bem essa premissa de, tipo, se DeFi ficar super fácil para qualquer pessoa usar, a galera vai usar, e como comunicar com essa galera, o que exatamente entregar de DeFi. Então, foi um pouco da nossa história aí. Fez sentido? Ficou faltando algum ponto que queira que complemente aí? Ah, fez sim. Eu concordo muito com você, tá? Tipo, quando a gente fala de. Esse que é o legal, né? Quando você constrói soluções de DeFi, você não tá pensando só Brasil, né? Automaticamente, você acaba
pensando no mundo, né? Tipo, acho que isso é uma vantagem, tipo assim, pra gente acabar trazendo uma competitividade legal. E aí, tipo, eu ficava. Aí quando eu conversava com. Eu também conversei com muitos mexicanos, a galera olha pro Brasil, tipo assim, parece. É o mapa da mina, o Brasil, né? E aí a galera, tipo, tava. É até engraçado que o pessoal falava bastante português, e porque eles ficavam escutando um podcast no Brasil, porque eles estavam querendo tentar ter uma abertura no Brasil para trazer o negócio deles, né? Aí eu ficava quebrando a cabeça, caramba, tipo, a galera olha pra gente com um olhar diferente, né? De tipo, pô, vou trazer o negócio pra cá. E aí a impressão que eu tenho é que a gente também não olha para dentro do nosso mercado, né? Pelo menos essa impressão que eu tenho. Aí eu fico nessa. É por isso que eu tenho essa curiosidade, que eu falo, caramba, tipo, aonde que a gente mesmo pode melhorar e tentar trazer, fazer o nosso mercado mais forte, entendeu? Boa. Pode falar, João. Fica à vontade. Mas eu super concordo, e acho que para a gente tem sido um aprendizado animal, assim, começar a olhar para o mercado brasileiro. Tô bem satisfeito, pessoalmente, assim, de estar colocando mais a cara para jogo, participando mais. Acho que o Piquenique Brasil tá ficando mais ativo. Acho que vai ser super legal essa parte de, sei lá, ser útil para a comunidade brasileira e construir coisa junto. E super animado, e acho que é uma coisa que a gente demorou para fazer, mas feliz de estar fazendo agora. E acho que outra coisa que veio na mente aqui também, Gus, é que acho que para levantar grana, para pegar investimento, etc., acho que a narrativa global ajuda muito, sabe? Então, o mercado maior, acho que você consegue valuations melhores, condições melhores. Então, acho que ter essa possibilidade, ter isso, claro, acaba sendo um caminho padrão por conta disso também. Uma coisa que eu ia falar pro Gus, refrescar um pouco a memória dele, eu não lembro se ele. Não lembro se ele lembra, né? Quantas vezes a gente ouviu Bolero no NFT NYC de cara que sabia como funcionavam os métodos de pagamento do Brasil, porque eles queriam. Quando a gente falava que a gente era do Brasil, o cara falava assim: Nossa, que legal, lá vocês fazem Pix, né? Vocês fazem Bolero. E a gente falava assim: Tal. E aí eles falaram que eles estavam trazendo muito, cara, muito. Acho que a gente falou com no mínimo 6 caras de pagamentos, de gateway de um Ramp e tal, que estavam interessados em entrar no Brasil. Isso foi em 2021. Não, 2022. Me ajuda aí, Gus. Foi 2022? Foi 2022. 2022, 22. Isso. Então, cara, se eles estavam interessados naquela época, eu fico imaginando como que já não tá desenvolvendo hoje em dia, né? Enfim, eu achava demais. Eu virava pro Gus e falava assim, cara, não é possível que eu tô ouvindo isso aqui. E é engraçado. E tipo, bem lembrado, Vitinho. Engraçado que quando você fala com essa galera de fora, o pessoal, quando fala em Pix, eles falam: caramba, vocês têm uma puta de uma solução do caramba, que não sei o quê. Tipo, eleva o Pix lá em cima, sabe? E tipo, eles veem muita atração nisso, sabe? A questão do Pix linkado com DeFi ou investimento assim voltado para Web3. Interessante. E quando eles falaram que a gente fez o boleiro, eu falava, a gente tem muito jogador de futebol lá mesmo. Eu achava, depois que cai minha ficha do que eles estavam querendo falar. Boa. Pois eles se surpreendem muito que a nossa economia ela é muito ela não é muito cash based já, né? Ela o Brasil, né? Você pode andar tranquilamente sem dinheiro. Você pode estar só com o seu celular que você já se resolve. Agora nos Estados Unidos não tem como. Você, né, tem que dar tip para todo mundo que você encontra na vida praticamente. E isso atrapalha um pouco, eu acho, na minha opinião, tá? O desenvolvimento da economia americana a se digitalizar, né? No Brasil, não. No Brasil é digitalizado, assim, quase todas as camadas da sociedade tem esse nível de digitalização. Claro, tem gente que ainda lida com dinheiro, que lida com comércio, tem. Mas, assim, eu acho que a porcentagem está cada ano diminuindo muito.
E isso é legal de notar. Acho que cria uma eficiência financeira legal. Boa. Gus, você abriu o Mike, quer falar alguma coisa? Não, eu ia entender só mais um pouquinho nesse assunto aí. Só trazendo uma experiência que eu tenho. Tipo, eu e minha mulher, a gente tem conta no mesmo banco aqui nos Estados Unidos. E para a gente fazer transferência entre nós dois mesmo, esse banco ele utiliza um aplicativo de terceiro para a gente, se eu quiser transferir para minha mulher, usar um aplicativo de terceiro que está integrado dentro desse banco para conseguir enviar para ela para receber no mesmo dia. Tipo, é um negócio insano, sabe? É muito defasado ainda o sistema aqui. Por isso que a gente, nesse quesito, a gente está muito na frente de muitos países aí. Boa. Falando um pouco sobre os Estados Unidos, bom, o Fatico subiu aqui em cima. Se o Fatico quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade, viu, Fatico? Fala, pessoal, GM, bom dia. Eu tinha levantado a mão, aí caiu aqui, eu voltei, tinha baixado a mão. Mas GM aí para todo mundo, bom dia pro João. Primeiro aí parabenizar o João, já se conhece um tempinho aí, né, João? E pelo que eles estão fazendo com a Picnic aí. Quando o pessoal começou a falar em account abstraction aí nas redes aí, os caras já estavam destruindo lá na facilidade de uso da plataforma, e eu vejo que eles se preocupam muito hoje com isso daí. Provavelmente deve ser uma das mais fáceis de utilizar hoje aí para quem não é nativo Web3, né? Então é muito legal o que eles têm feito. A pergunta que eu ia fazer era, voltando lá atrás, até quando o Tits comentou ali sobre a regulamentação, eu vejo assim que, como ele falou, quem pensa que regulamentação não vai vir, tipo, não tem muito para onde correr, eu também penso nisso, tá? Mas sinceramente, eu gostaria de estar errado, mas eu fico muito pensativo como que essa regulamentação vai vir para a gente, e tem vindo, né? Porque até hoje, né, nada está parecendo muito claro, nada tem CBDC, regulamentação, eu acho que estão tentando criar mecanismos aí, mas nada que favorece o que a gente gostaria aqui do nosso lado, né? E eu fico pensando se não vai ser sempre um pé de guerra, sabe? Essas questões de regulamentação, de ou você entrega uma parte do que a gente tem aqui, sobre privacidade, autocustódia e todos os benefícios mais que a gente tem. Se uma hora a gente não vai ter que abrir mão disso e entrar de fato nessas regulamentações, ou algumas empresas ou a gente vai para esse pé de guerra mesmo e vira 100% descentralizado e DeFi e deixa o governo para lá e a gente opera do lado de cá. Eu não sei realmente se não vai uma hora acontecer esse pé de guerra. Ou a gente vai meio que se entregar e aceitar o que eles proporem, né? Mas o mais legal disso é que acho que essa é a primeira vez que a gente tem pelo menos a opção de escolher, né? A gente está num novo modelo de negócio que acho que nunca teve antes, de você ser livre para escolher se você aceita isso, se entra nas normas deles, mostra tudo que você tem, vira refém do governo e se vende, cumpre o que eles querem, ou põe a sua bandeira ali, a sua estaca e não se entrega a esse mecanismo do governo e trava esse pé de guerra e é livre para escolher. E, se a gente comparar outros modelos de negócio, vamos, sei lá, apostas, vamos supor que hoje, né, em caso de aposta é para todo lado. É um modelo que eles não têm essa liberdade que a gente tem, de, não vou me submeter à regulamentação de vocês. Não tem. Tipo, tá tudo exposto, né? Tem pessoas, CNPJs, coisas para todo lado, ou eles entram em regulamentações, ou vão levando do jeito que dá até a casa cair, né, vamos dizer. E aqui a gente tem pelo menos essa liberdade de quem não gostar dessa regulamentação, uma hora travar esse pé de guerra e não entrar e ficar totalmente descentralizado mesmo e bora. Então, era esse questionamento que eu ia levantar lá atrás de como será que vai ser realmente, né? A gente vai conseguir uma hora. O que o João, vocês pensam que a gente vai ter uma harmonia um dia, ou mais cedo ou mais tarde a gente vai ter que uma hora chegar nesse
nessa decisão de ir para a guerra mesmo e contra, ou se vender e aceitar o que eles proporem, que provavelmente não vai ser o melhor dos mundos, né? Cara, eu concordo bastante com as preocupações, assim, acho que tem interesses que não são muito conciliáveis, eu acho, né? Acho que Bitcoin e Ethereum serem um negócio bizarramente importante vai contra o, as moedas estatais serem um negócio bizarramente importante, né? Acho que tem essa conversa de Bitcoin um dia ser reserva de valor e tomar o lugar do dólar, e acho que dificilmente o governo americano ou qualquer governo que tiver nessa posição de perder uma fonte de receita e arrecadação por conta de inflação vai lutar com unhas e dentes para não ter isso, né? E sei lá, perder controle, acho que é muita coisa que está em jogo aí nessa luta. Uma coisa que eu tenho me interessado bastante, e talvez seja até legal puxar aqui no Space eventualmente, é a turma do Network State. Tem uma galera aqui no Brasil que tem olhado bastante para isso, tenho me encontrado, mas acho que é um jeito, sei lá, de ter uma sociedade mais nativa de tech, mas também ter uma sociedade com outras premissas, sei lá, Bitcoin como principal reserva. Acho que El Salvador talvez seja um case interessante que está indo por esse caminho. Mas eu acho que vai ser uma briga enquanto a gente não tiver países completamente alinhados com essa narrativa. Acho que sempre vai ficar essa regulação meio estranha, assim, que é tipo, vai travar um monte de coisa. E acho que a União Europeia bateu muito, especialmente em stablecoins, mas tem muita restrição também de usar cripto como meio de pagamento. Então, qualquer compra acima de 1.000 euros, você tem que ter KYC e parece que é um processo super burocrático fazer isso, então levou muita porrada também. Mas eu acho que tem uma tensão irreconciliável aí. Boa. Eu ia fazer uma pergunta sobre Estados Unidos, e aí eu acho que dá para emendar nisso daí justamente. Cara, o Gary Gensler, ele tem muito problema sobre definir as coisas, né? Teve aquele meme lá do outro senador numa audição, né? Falando sobre, perguntando veementemente sobre, né? Ether é uma security ou não, tal, enfim, queria perguntar e o Gary dava uma sabonetada, como o Shira gosta falou no outro Space, a sabonetada que você fala assim, esse cara sabe sabonetar, sabe? Fugiram uma pergunta. Por que você acha que o regulador se comporta assim nos Estados Unidos? Por que você acha que ele contrário da Europa, que está começando a estabelecer regras, talvez uma regra ou outra, talvez não fique por muito tempo, mas pelo menos ele está começando a dar clareza. Os Estados Unidos parece que o quanto mais cinzento, melhor, parece. Eu acho bizarro também. E, e meu melhor chute para isso, eu acho que é medo de perder poder, assim. É medo, sei lá, de cripto ficar grande demais e tirar De criar concessões, você fala? de esvaziar o poder que ele já tem, assim. Então, tipo, sei lá, o cara tá na SEC, se, sei lá. Acho que ele poderia regular até o talo e talvez seja o caminho dele, mas acho que ele sempre vai brigar por ter caminho, por ter poder, né? Então, acho que cripto acaba sendo uma ameaça muito direta porque eles não conseguem ter controle do que está acontecendo ali. Pelo menos esse é o meu melhor chute, assim. Gus, acho que Boa. Gus, manda bala. Lagas. Hoje eu tô chatão das perguntas, mas se eu tiver, eu paro, hein? Não, manda lá. É, tô olhando aqui o site da Piquenique e aí eu tava vendo aqui os rendimentos, né? Que o dólar digital tá rendendo 10,33, o euro tá rendendo 0,51 e o Ethereum ali tá 36,84 em 3 meses, né? E aí surgiu a curiosidade, tipo, como é que funciona por trás? Vocês criam alguma pool de liquidez? Então, esses rendimentos estão vindo para atrair mais, que tem mais gente ali fazendo stake ali, querendo sendo liquid provider. Como que é essa ideia para conseguir essa rentabilidade anual?
Boa. Cara, o Picnic ele funciona basicamente como uma UI para DeFi. Então, tudo que a gente oferece lá são protocolos de DeFi. E aí o que a gente faz é só, tipo, essa pool de dólar, por exemplo. É uma pool na QuickSwap V3, que está sendo gerida pelo Gama, que é tipo uma hacker, um negócio para pegar essas liquidez de V3, são super complicadas e deixar simples, você só bota lá, funciona quase que como uma V2 para o usuário final. E aí depois do Gama, a gente coloca num contrato para ganhar os rewards. E aí o que a gente faz é, tipo, você quer investir nessa pool, você precisa de USDC e AXL USDC, que é o Axela USDC. Então, se deposita qualquer token, a gente vai converter um pedaço disso para USDC, um pedaço disso para Axela USDC. A gente vai adicionar liquidez na Gama, que aí a Gama adiciona na QuickSwap V3. E depois a gente pega essa token que a Gama dá para a gente e faz a staking dela. E aí no meio tem os approves, etc. A gente junta tudo isso numa transação só, manda, executa tudo on-chain e aí tá em protocolo de DeFi, nada com a gente, assim, sabe? A gente não tem pool nossa, a gente tem uma carteira nossa, mas é a única parte de contrato, etc. O resto são sempre protocolos de DeFi que a gente está facilitando. Cara, a infra disso aí é animal, hein, velho? Caraca, velho. Topzera, parabéns, hein? Feliz que você gostou, Gans. Cara, se usar e tiver feedback também, super feliz aí de pegar suas percepções e, sei lá, saber o que você sentiu usando. Sabe quem vai gostar muito de usar Picnic, Gus? Quem? A senhora Dória. Eu só não sei se ela vai devolver os 25, mas eu vou perguntar pra ela. Não precisa devolver, não. Precisa devolver, não. Não, eu tô brincando, pô. Eu, Vamos fazer um onboard com o pessoal eu, que tá querendo fazer o onboard. Minha mãe vai me xingar em 2 minutos quando eu começar a explicar. Minha mãe não tem muita paciência, não. eu vou fazer uma pergunta pro João. O Rod quer fazer alguma pergunta ou alguma coisa? E é comentar para você soltar a palavra de hoje, Vitão. Boa, para não esquecer, né? Isso. A palavra é uma. Vou fazer uma pergunta pro João, aproveitar. Infelizmente a gente tá indo pro final do Space, acho que tá muito curto, cara. Tinha muita coisa que eu tinha separado pra perguntar aqui. Mas eu vou perguntar sobre o Lift Learning, né? Você foi um dos professores. Eu não sei qual que era o seu papel exatamente lá, mas eu vi que você foi host em vários lugares. O Fatih, que, enquanto ele estava participando do Lift Learning, ele falou 1000 vezes sobre como que estava sendo legal, como que estava sendo interessante e tal. E o Lift Learning, ele é um programa do Bacen, né, do Banco Central do Brasil. Não sei se diretamente, talvez eu acho que era pela Fenasbac, me corrija se eu estiver errado. Mas como que foi isso daí, primeiramente? E o legal é que as aulas estão abertas, né, no YouTube. Como que foi esse programa para estar ali participando? E, enfim, o mais interessante é que está perto do regulador, né? Sim, cara, a história do Lyft foi no Ethereum Rio, acho que tipo, foi muito fera, Ethereum Rio do ano passado, né? Foi muito fera ver uma comunidade de cripto e, sei lá, a galera de Web3 mais nativa. E aí tinha um camarada lá que é o Ricardo Paixão. Ele foi host de várias aulas lá também, desse Lift Learning. E o Ricardo é o cara que começou o Lift Learning. Ele não é funcionário do Bacen, mas é um cara que está próximo do Bacen há 15 anos. Assim, tem doutorado em regulação econômica, tipo, acho que ele chegou a fazer coisas junto com o Bacen, mas sempre próximo ali. E é funcionário da Câmara dos Deputados hoje em dia. É um cara aqui de Brasília, eu fico em Brasília, então eu já conhecia ele, já tinha contato com ele. E eu sabia que ele tinha esse Lift Learning, ele fez já várias coisas antes, não relacionadas a DeFi, mas a outros temas, junto desse programa do Lift. E aí, o Lift é basicamente, o Learning é o braço educacional do Banco Central. Então, era essa iniciativa do Ricardo, especificamente, era uma parceria da UNB com o Banco Central e apoio da Fenasbac. E aí, depois desse Ethereum Rio, eu falei com o Ricardo, cara, acho que seria muito legal a gente fazer um curso
de DeFi mais raiz, assim, uma coisa que vai entrar bem profundo, tipo, vai entrar no detalhe e realmente mostrar, tipo, como é que essas coisas funcionam por debaixo dos panos e fazer um negócio técnico, né? Fazer um negócio, tipo, de entrar em código, entender código, fazer código, que acho que DeFi acaba dependendo muito disso, né? E aí a gente modelou na época, pegou o curso de Berkeley, que é um curso brabo de DeFi, e fez uma versão adaptada aqui. E aí foi super legal que, sei lá, foi aberto, de graça, os vídeos estão no YouTube para quem quiser assistir. E no final teve, sei lá, apresentação de projeto, a galera montou coisa, e acho que aproximou, assim, do... Ricardo é um cara bem próximo do Banco Central e acho que ele acaba aproximando. Então teve evento do Lift aqui em Brasília, foram algumas pessoas do curso para lá. Acho que foi uma iniciativa bem legal, assim, do Banco Central ter isso aberto e entregar para a comunidade. Cara, que legal, muito legal. Tá aberto até agora as aulas para ver. Eu assisti, acho que uma ou duas. Cara, muito massa. Eu acho que foi uma das coisas. Acho que assim, primeiro, o time que vocês conseguiram montar de professores foi algo fenomenal, cara, fenomenal. E uma iniciativa dessas, quando o BR Punk soltou uma thread sobre notícias, foi a única thread do BR Punk em inglês, que fala sobre notícias do Brasil, e ele destacou bastante sobre o Lift Learning, cara, porque pouca gente lá fora sabe que isso aconteceu. E isso é alguma coisa sem precedentes, quando você compara com outros órgãos reguladores, outro órgão regulador de um país tão grande quanto o Brasil já fez alguma coisa desse gênero. Então acho que é legal. Deixa eu fazer uma última pergunta aqui pro João, que vai ser pedrada aqui, pra gente finalizar. Ô, João, dado o contexto, né, de que, obviamente, novas soluções vão surgir, tecnologias, enfim, mas dado o contexto atual, você olhando para a DeFi, como você imagina que tem que ser um aplicativo, hoje, state of the art, assim, para um cara Web 2 possa ter a melhor experiência possível? Como que tem que ser essa interação? Se você pudesse meio que desenhar, sabe? Desenhar mentalmente aí, falando com a gente, assim, essa interação. Se minha mãe fosse pegar um aplicativo e interagir ali com o DeFi, como que teria que ser essa interação hoje com o que a gente tem disponível de tecnologia e tudo mais? Na sua opinião. Bom, boa. Cara, o Piquenique tá bem próximo disso, inclusive, assim, que acho que a primeira etapa é o wallet, assim, acho que essa história de decorar 12 palavras ou comprar uma Ledger, eu acho que para, tipo, população em geral isso é viagem, assim, acho que isso é uma ficção bizarra para fazer algo que deveria ser fácil, né? A galera tá acostumada com o Nubank, você não tem que fazer uma maluquice dessa. Então, acho que, tipo, login social, tipo, o Google Login, igual o Web3 Alpha faz e que a gente usa, acho que é um caminho super legal. Tem algumas... Isso não é tão seguro quanto uma Ledger. Então, você acaba fazendo um sacrifício, acho que para montantes muito, muito grandes de grana, acho que acaba sendo um ponto de atenção. Mas tem algumas soluções rolando aí que, tipo, você vai basicamente ler um QR Code com o celular, dar um Touch ID e sua carteira vai ficar vinculada nisso. Isso acaba sendo, tipo, bem seguro e super acessível de usar. Então, acho que a gente está muito próximo de chegar numa wallet que vai ter uma experiência super fácil e vai ser bizarramente segura. Acho que essa é a primeira etapa. Segunda etapa, acho que on and off ramp, super fácil, integrado, é essencial também. Então, acho que o Brasil ter essa facilidade de Pix instantâneo, isso é super fácil de usar e acaba que já serve como um KYC, então você consegue fazer um negócio com pouca fricção, porque já tem o CPF vinculado ali. Acho que é um negócio essencial também. Depois disso, acho que, cara, esse negócio sei lá, explicar já é um layer de complexidade que acho que especialmente no começo não é muito necessário. Então acho que abstrair chain, abstrair tipo transação, de explicar que, sei lá, você vai ter que fazer um monte de ação, acho que tem que ser, sei lá, você quer um investimento que paga yield em dólar. Você aperta o botão e funciona, você recebeu o yield de dólar. Acho que isso é fundamental. Assim, esse negócio de ficar fazendo depois ficar fazendo swap, ter que trocar de UI, isso aí acho que
tá muito fora de um aplicativo ideal, ainda mais para um negócio fora de DeFi nativo, né? Que acho que é toda a narrativa que eu estou fazendo. Gas é outra coisa que, do jeito que tá, não funciona. Assim, acho que Gas, no máximo, é uma taxa que o usuário paga e ele vê uma taxa, né? Acho que esse negócio de você precisar de duas tokens, uma para pagar gas, outra para fazer o que você quer, acho que isso é uma confusão completamente desnecessária. Mas, cara, acho que esses são os pontos principais. E o Piquenique, acho que a gente conseguiu atacar todos eles. Acho que agora é muito mais sobre refinar e melhorar a experiência, mas acho que as ideias-chave de que e esses pontos são basicamente o que é diferente de Web3 para Web2, né? Então, acho que a gente está num ponto de chegar muito perto de oferecer, de fato, uma experiência descentralizada, mas uma experiência que, ao mesmo tempo, é familiar e qualquer pessoa pode usar. Mas acho que é isso, assim. Algum comentário, sei lá? Acho que é isso também. Maneiro ouvir a visão. Alguém quer fazer alguma última pergunta bem rapidão, guys? Se não, a gente agradece aqui o João pelo papo foda. Eu vou ter que ir já. Eu vou agradecer o João, aproveitar para agradecer o João. O Puri tá subindo aqui também. Agradecer o Puri também. Acho que vocês estão fazendo na Piquenique é bem legal, cara. Assim, sem precedentes. Eu gosto muito desse onboarding, né, que vocês podem trazer com facilidade, com tecnologia, usar a tecnologia para deixar um onboarding mais facilitado, mantendo os valores de DeFi, né, de autocustódia e tal. Então, acho que isso é muito legal. A gente falou um pouquinho hoje sobre regulação, né? Enfim, é muito difícil falar sobre regulação no futuro, porque, enfim, é difícil saber o que vai acontecer. Mas a gente sabe que DeFi e regulação vai ser uma eterna questão, né? Uma eterna ponto de interrogação que sempre vai precisar evoluir. E é isso, agradecer a participação do João, agradecer por ele ter aceito o convite também. O senhor, E é isso aí, pessoal. deixa Pode eu, falar, Pedro. deixa eu só fazer um jabazinho aqui, porque hoje a gente vai fazer um Spaces às 19 horas, focado em rampas no Brasil. O João falou aqui que ele considera o mercado de rampas no Brasil um dos mais avançados do mundo, e a gente vai ter lá, vai ter o Pedro Massi da Transfero, o Leandro da BRLA, uma stablecoin nova que está surgindo, e o Cristiano da LoopPay. Então vai ser bem bacana. Compareçam lá, a gente vai postar o link já no Twitter do Piquenique. E siga a gente também, por favor. Boa. Maravilha. É hoje 7 horas, né? Isso aí, 7 horas da noite. Boa. Vai lá, Gus, rapidão. Só queria deixar os parabéns aí pro trabalho de vocês. Pô, eu sempre fico muito feliz quando eu vejo projetos brasileiros nascendo e crescendo, né? Então só queria deixar o parabéns e sucesso aí na caminhada de vocês. E valeu demais pela recepção, muito feliz de ter participado. Valeu demais, Rod, Sioff, Fatik, Gus, Leotetes, todo mundo que falou aí, todo mundo que ouviu. E, cara, quando quiserem conversar, estou à disposição também. Contem comigo aí, porque Com certeza vamos chamar mais vezes, João. Puri, valeu pela participação. O papo foi foda. Como sempre, dava pra gente ficar mais 1 hora aqui, pelo menos 2 horas. Quem não conseguiu ver o papo até o fim, a gente vai soltar lá no YouTube do Café. Hoje, depois de algumas horas, já deve estar lá. Então, só jogar no YouTube Café que NFTs, não vou colocar o link aqui agora. Vocês acham fácil. Mas é isso. Valeu demais, guys. E hoje o Space lá do pessoal da Piquenique às 19, para quem quiser comparecer, já deixar aí anotado. E amanhã, Rod? E amanhã a gente tem aqui o Orlando Teles, Grande. que era da Mercúrios. O papo vai ser foda também, 8 horas, então compareçam. Mic aberto para todo mundo subir. E é isso, meus queridos. João, Puri, pessoal que subiu, valeu demais, papo foda. Vão ficar convidados aí com certeza para as próximas. E tamo junto. Ótima quinta, guys. Beijão. Valeu.